Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Então, Fabiano, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por você estar aqui com a gente hoje para fazer esse seu relato. E quero agradecer também a Érica, nossa Sim. amiga que indicou você. Foi ela que colocou a gente em contato, né? Sim, sim. E agradecer a ela por isso. Então, você mora em que cidade? Bom, atualmente eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou do interior de Minas, né? Minha cidade natal mesmo chama Santa Maria do Suaçuí. Mudei para cá, eu já tenho 47 anos, eu mudei, eu estava com 21 para 22 anos quando eu mudei para BH. Ah, tá. E você hoje, pelo que eu entendi, você é terapeuta, não é isso? Sim, Terapeuta, como? Seria, como a gente iria denominar? Holístico, energético? Que tipo de rapaz, terapeuta? no meu caso é exatamente isso. Até que eu cheguei na codificação, eu sempre falo terapeuta energético e holístico e vibracional, porque na verdade, como eu trabalho com energia, mas hoje o sistema nos traz como também terapias complementares, na verdade. Hoje tem muito nome para tudo, né, Paulo? Na É. verdade, hoje tem tanto nome para tanta coisa que quer dizer a única coisa mesmo. Então, na verdade, mas eu me considero um terapeuta vibracional exatamente por essa questão de ter uma facilidade e acessibilidade à energia, tudo aquilo que nós emanamos, desde o som quando verbalizamos, até, ou as nossas emoções quando o nosso corpo exala, né, na verdade. Então, nós exalamos Certo. energia o tempo todo, então... E daí vem a questão da vibração, porque é a energia que provoca as vibrações, Exatamente, né? Certo. exatamente. Pronto, então o que eu gostaria de saber é justamente a sua história, desde quando você começou a perceber que tinha sensibilidade para energias na sua vida, não sei se na sua infância, e como é que você chegou a ser terapeuta? É esse percurso que a gente quer conhecer, né? Se você quiser contar, você pode contar, porque eu vou anotando alguns pontos e depois a gente vou destacando alguns pontos para a gente conversar depois. Tá Sim, certo? sim, claro. Então Bom, fique à vontade. valeu, obrigadão demais. Também, né, claro, quero agradecer a Érica e a você pela oportunidade. Eu acho que tudo é sincronia, é sintonia, na verdade. E para ter essa oportunidade, eu estou com 47 anos hoje, para ter essa oportunidade de conhecer uma pessoa com essa simpatia que você tem, com esse carisma, sem nunca nos ter visto. E a Érica, como uma cliente minha, por respeito ao meu trabalho, então, eu também sou muito grato ao universo, a toda a força que colabora para a pessoa se fortalecer e ter momentos como esse, poder levar realmente experiências e ajudar, colaborar com outras pessoas. Então, de antemão, também sou muito grato a você pela oportunidade, à Érica e ao universo por nos proporcionar esse momento aqui tão sagrado. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Amém. Bom, Assim seja. me chamo Fabiano Alcântara Alves, tenho 47 anos, sou natural da cidade chamada Santa Maria do Suaçuí, Minas Gerais, nascido na cidade Santa Maria do Suaçuí e hoje eu moro em Belo Horizonte. Trazendo tudo isso para você, então, muito jovem, na verdade, o meu nascimento foi, começar pelo meu nascimento, né, foi de fósseis. Imagina uma criança no interior de Minas, há 47 anos, nascendo de fósseis. Então, aquele aparelho ainda um pouco rústico nos puxava, né, pelas sobrancelhas, quase pelos olhos que nós éramos retirados do útero de nossa mãe. Então, por ter nascido prematuro, pelos problemas de pressão da minha mãe, então nasci prematuro, então tive NWXZ problemas enquanto criança. Então, até os meus 5 anos, eu passei boa parte da minha vida mais no hospital do que na minha casa, na verdade. Então, eu era muito gago, eu não falava até depois dos 5 anos, que eu fui desenvolver minha fala, eu não falava, era tudo emboladinho, e hoje ainda, quando eu fico meio nervoso, eu falo um pouco rápido. Então, Paulo, se eu acelerar, por favor, me freie, por favor, pode me frear, tá? Porque eu tenho essa questão aí. Eu nunca sei se eu sou meio que baianês ou mineirês pela forma embolada de falar. Uhum. Então, Paulo, um dos primeiros relatos da minha vida, então,
como passei muito tempo nessa questão pelo meu nascimento, então, na verdade, eu passei boa parte da minha vida acreditando que eu tinha meus problemas mentais. O cara do interior, na verdade, Santa Maria de Suaçuí, eu ainda morava em um retiro, um povoado, que a gente chama de Corvo do Urucum. Imagina, você mora numa cidade do interior e mora num povoado de uma cidade do interior. Nasce de fósseis. Então, rapaz, eu tinha tudo para me ter certeza que eu tinha um problema de cabeça. Eu cresci muito acreditando nisso. Um dos primeiros episódios que a minha mãe conta muito para mim, isso é só da minha mãe, que uma bela, assim que as primas dela foram, a minha casa na roça, só abre aspas, é como se fosse o quintal da minha casa, fosse uma grande cachoeira, chamada Rio Suaçuí, o nome ao qual dá lugar à minha cidade. Rio Grande, Águas Grandes, enfim, na Água Tupi. Então, esse Rio Suaçuí passava no quintal da minha casa. Então, era um lugar muito visitado por pessoas e tal, no interior. E um belo dia, minha mãe foi com minhas primas, segundo ela, com as primas dela, passear no rio, me levou como bebê, e do nada meio que eu desapareci, cara. O primeiro fato foi esse. Minha mãe entrou em colapso, segundo ela, todo mundo suspendeu a festa e começou a me procurar. Cadê eu? Onde estava a minha pessoa? Rapaz, eles procuram pro lado, minha mãe já no ápice do desespero, segundo ela, um primo meu, eis que cutuca algo no fundo d'água. Quando meu primo olha, diz que eu estava simplesmente brincando de pedrinha, totalmente submerso nesse rio Suaçuí. O meu primo disse que me levantou num desespero, será que eu estava afogando e tal, eu estava literalmente brincando de pedrinhas, submerso, sentado, e todo mundo desesperado me procurando. Isso, tipo, entre 4 e 5 anos, mais ou menos, foi o que minha mãe relata. Só que, tipo assim, eu acho, até aí tudo bem, né? Muito jovem ainda. E como eu morava realmente nesse interior, então, imagina antigamente, 47 anos, as pessoas às vezes tinham muita disputa de terra, brigavam por qualquer coisa, nós temos menos paciência. Hoje temos poucas paciência, né? Mas naquela época, acredite, tinha menos ainda. Então, eu cresci no meio de conflitos muito grandes, de famílias, terras, um monte de coisa. Mas, desde quando eu me entendo por gente, que eu comecei a ter consciência, muito jovem, ainda no interior, não tinha acesso à cidade ainda, eu sempre conversei com quem nunca via, eu sempre brinquei com quem não estava, só que era muito natural por eu ter nascido de fósforo, apertado a minha cabeça, quase furado meus olhos. Então, tecnicamente, danificou-se algo no meu cérebro. Então, era natural eu ter esse tipo de comportamento, porque eu era um menino meio que problemático mental. Então, já era quase normal me considerar nesse patamar. Então, fui crescer no interior, com relação a tudo isso, e muito tranquilo para mim, sempre conversando com quem não via, sempre tem relatos muito fortes com relação a isso, de sentir as coisas realmente, mas ninguém nunca dava muita ideia, porque, tipo, é uma criança que até poucos anos não falava, sabe, eu era muito magrinho, então eu não tinha firmeza nas minhas pernas também, então eu não conseguia ficar em pé, porque minha mãe não pôde me amamentar. Então, boa parte, como a gente morava na roça, aquela questão de famílias muito próximas, por um bom tempo, cara, quem me alimentava de leite materno eram vizinhos que também tinham filhos pequenos, já que minha mãe não tinha o leite materno para me dar. Então, meio que a minha mãe me levava para casa dos nossos vizinhos, comadres, aquela coisa interior, para me dar um pouco de leite materno, e assim foi, até hoje, eu, assim, rapaz, eu queria ser magro, mas não daquele jeito, mas não tão gordinho assim como sou hoje, mas tá bom. Então, essa foi mais ou menos a fase da infância, mas graças a Deus, tipo assim, depois dessa fase também, de questão de doenças e tal, sou muito tranquilo com relação a isso, mas eu comecei muito cedo, tendo essas coisas. Então, por morar próximo de um rio, sempre tive essa questão de brincar muito com quem ninguém nunca via, porque não uma região, vamos dizer, um pouco perigosa, por questões de conflitos mesmo, então você vivia mais reservado no meio da roça. Então, tinha um pouco contato com pessoas. Então, passei boa parte da minha infância mesmo brincando sozinho, eu e eles. Posso dizer assim hoje, mas era muito tranquilo por causa de problemas mentais. Com o tempo, com 9 anos de idade, eu entrei na escola atrasada, abre aspas, tá? Esse é um dos fatos. Então, como a gente morava nesse vilarejo, e meu pai, a gente ainda não tinha casa na cidade, com 9 anos que eu fui mudar para a cidade, para estudar e tal, para começar os meus estudos. Meu pai comprou casa na cidade.
Só que quando eu mudei para a cidade, logo na sequência, eu entrei direto para a Igreja Católica. Então, eu fui ser coroinha, carregar patena, ajudar na Igreja Católica. Então, nesse meio tempo, essas minhas percepções, que eram, como eu estou pulando até uma parte com você, no interior, meio que cessaram um pouco, entende? Meio que ficou um pouco adormecido dentro de mim. Esses dons, essas coisas, essas perturbações, vamos dizer assim, ficou um pouco mais tranquila. Porque do grupo de jovens, logo na sequência, eu fui, do coroinha, eu fui para grupo de jovens, então, eu tinha uma vida católica muito ativa, na verdade. Muito ativa. Então, nesse meio tempo, meio que aquelas coisas que eram muito fortes em mim, meio que deu uma diminuída. Eu parei um pouco de dar atenção, até porque comecei a estudar 9 anos, 10 anos, então você já muda um pouco a rotina. E aí, meio que ficou um pouco mais tranquilo para mim lidar com isso, porque não era tão forte, não era tão marcante. Então, teve um período que realmente ficou muito tranquilo. Embora sempre um pouco estranho, sempre com algumas coisas, mas aí eu parei. Com 12 anos, eu parei de falar sobre essas coisas, porque eu sentia incomodado, sabe? Você crescer sabendo que você tem problemas mentais e tal, aí eu comecei a omitir. Com 12 para 13 anos, aí eu parei de falar. Como diminuiu, então eu travava, não estou vendo nada, isso é coisa da minha cabeça, eu comecei a mentir para mim mesmo. Levei isso por bons anos, de verdade. Foram vários anos assim que eu meio que travei nessa situação. Só, meu amigo, com o passar do tempo, né, eu fui trabalhando com um grupo de jovens, isso volta a acontecer de uma forma meio que forte também no trabalho do grupo de jovens, porque como grupo de jovem, a gente visitava a casa dos outros irmãos, e no interior, a questão do álcool é muito forte, né? Na minha época, 47 anos atrás, era muito forte, hoje é droga, mas antes a cachaça no interior, era uma coisa assim, impressionante. Então, tinha muita questão do alcoolismo e tal, a briga em famílias. Então, mesmo um menino com muito jovem, com 14 anos, eu já conseguia intervir com muita tranquilidade, dar conselhos, levar isso para as famílias. Então, na verdade, eu me tornei líder muito jovem. Com 14 anos, eu já coordenava o grupo de jovens na minha cidade. E daí para lá, não parei com esse segmento, mas sem essa conotação dos dons. Apenas fazia pela fé ou pelo um conhecimento mais bíblico mesmo, mas foi muito bacana o segmento. Levar isso foi muito bacana. Só que, ao terminar o segundo grau, meu amigo, aí que o negócio tomou outros rumos na minha vida. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, tudo aquilo meu que estava supostamente adormecido despertou de uma forma avassaladora. Avassaladora. Imagina, um jovem de 22 anos, recém-mudado para uma capital, morando com pessoas conhecidas, mas ninguém em família, do nada, católico ainda, lá praticante, tudo aquilo que você tinha na sua infância começa a voltar de forma, assim, totalmente desordenada na sua mente. Aí é lógico, óbvio, que eu entrei em parafuso total. Cara, eu comprei não sei quantos tipos de Bíblia para tentar entender o que estava acontecendo comigo, tentar controlar toda essa energia que vibrava no meu corpo. E foi uma fase realmente muito difícil para mim, porque aí, com o tempo, contei para meus pais que estava muito difícil. Meu pai, principalmente, queria, não, volta para casa, vem para cá, aqui você não tinha essas coisas. Aí, para a cabeça dos meus pais, lembra, não tratou daquele problema que tinha na mente dele, agora está afetando o menino, agora vai virar um doido, não sei o que tem, vai ter que tomar remédio. Aquelas coisas que, infelizmente, quando a gente não tem conhecimento, é natural de vigorar. Mas tudo é muito bem calculado, né? Por alguém bem maior do que nós. Aí, coincidentemente, eu fui trabalhar no estúdio. Na verdade, eu também sou fotógrafo. Passei boa parte da minha vida aqui em BH como fotógrafo. Então, eu fui trabalhar no estúdio, um rapaz chamado Luci, onde eu trabalhava e morava nesse estúdio. Então, eu fiquei lá por um bom tempo nesse estúdio. Um belo dia, um colega meu falou assim, Fabiano, hoje vamos almoçar lá em casa, você está morando no estúdio aqui, vamos lá para você conhecer minha avó. Rapaz, eu fui nessa casa dessa avó, dessa senhora chamada Filomena. O meu amigo, que é meu irmão hoje, chama Ebert. Vamos almoçar lá em casa com a minha avó, a gente volta segunda-feira, você dorme lá? Não. Interior, tímido, vergonhoso. Não, não vou, não, você vai. Me raçou. Rapaz, eu almocei nessa casa, caiu corante, ela fez frango, caiu corante na minha roupa. Ela,
tira sua roupa, lava, dorme aqui com o Hebe e amanhã você vai. Rapaz, eu tô lá até hoje, nessa casa. Então, tipo assim, eu sempre tive ligação muito assim com pessoas idosas, até porque na minha época de grupo de jovens, na minha cidade, voltando um pouco, tinha 4 grupos de jovens. Eu era o único líder que tinha paciência de ir para o grupo Sagrado Coração, Pastoral de Maria. Então, esses grupos das senhoras, rezadeiras mesmo, eu era o único cara que tinha paciência de ir para assistir a reuniãozinha delas, dos grupos de jovens. Porque eu gosto de ouvir história, eu gosto é uma coisa minha. Então, quando aconteceu na casa dessa Filomena, que é minha avó, quando aconteceu isso, cara, tipo assim, é uma casa muito humilde mesmo. Tinha os 2 filhos dela e o Ebert, que é o neto, que morava com ela. E um filho dela, acho muito mágico, um dos filhos dela que morava lá, eu cheguei, almocei, ela dorme aqui. No outro dia, isso foi no domingo. Na segunda-feira de manhã, que eu ia voltar para trabalhar, e não tinha nem lugar de dormir, porque é uma casa muito humilde, o filho dela chegou da casa da morada dele e falou assim: mãe, eu só vim cá hoje buscar minhas coisas, eu vou morar com a minha esposa. Ou seja, não tinha lugar de dormir. O cara acabou de sair e deixou a cama para mim. Então, tipo assim, a minha vida foi sempre levada por muitas coisas, por muita bênção e por muita coincidência, que nós sabemos que não é coincidência. Coincidência ou não, esse pessoal era espírita também. Só que eu não tinha conhecimento, não entendia nada da época, de nada disso, né? Mas eu fui ativado de forma assim, como eu te falei, de forma muito desordenada. Ou seja, há muitos anos atrás eu morava no Planalto, que era onde tinha um estúdio. Cara, eu passei muitas noites no Planalto, andando no Planalto, aqui em BH, perambulando à noite para rua fora, ao invés de dormir, sabe? Literalmente andando sozinho, até o dia amanhecer. Foram várias noites andando, ouvindo voz, pessoas falando na minha cabeça, e eu sem saber o que fazer, literalmente desnorteado. Isso foi um bom tempo, porque realmente eu não sabia como olhar para isso, eu não tinha entendimento, não tinha conhecimento, e para mim não era coisa de Deus, não era coisa sagrada, porque para mim só existia Deus e demônio, não existia mais nada, e os anjos, né? Então eu não tinha acesso, eu não tinha nada disso. Isso para mim foi muito impactante, para minha crença na época. Então entrou num conflito muito grande, só que as pessoas que eu moro com eles hoje, que realmente é a casa da minha avó, eu sou muito grato a eles. Então, não, Fabiano, aí eles foram me chamar para conversar e tal, você não tem problema de cabeça? Não tenho, sim, porque eu nasci, foi assim, aí apertou meu cérebro. Aí, para mim era minha verdade. Não, rapaz, você não tem, você não precisa tomar remédio, calma, a gente vai achar pessoas que vai te explicar, que vai te ajudar. E aí começou essa questão toda de achar lugar, primeiro eu aceitar, que foi uma luta. Porque eu não acreditava e tinha medo, para mim não fazia sentido nenhum aquilo, não tinha noção de nada daquilo. Rapaz, quando eu falei assim, tá, eu posso, então tá, me leva no lugar para me ver como é que é. Com medo, com insegurança. Rapaz, começou a saga. Eu fui em lugares que eu chegava na porta, já me jogaram em cima de roseira. Aí as pessoas, Fabiano, o que você está fazendo em cima? Todo cortado, todo nada. Uai, o moço estava aqui, me deu um empurrão, eu caí aqui em cima, mas que moço era esse? Já entrei em lugares, cara, que pegaram o copo da minha mão, jogou, quebrou o copo todo no teto. Como é que você fala que não foi você, rapaz? Como é que você explica isso? Ué, bateram a mão aqui, mas... Rapaz, então eu passei por cada saia justa da minha vida. Você não tá entendendo. Até que um belo dia, depois de muito, assim, já em parafuso total mesmo, entre a realidade e o que não era, e realmente... uma depressão, porque meus pais no interior, aí eu fiquei com medo de ficar falando pro meu pai, que meu pai ia me obrigar a voltar para o interior, então eu comecei a esconder dos meus pais, porque não, vai que eles vão mandar eu voltar, eu não quero voltar, eu quero tentar conseguir alguma coisa, comecei a esconder deles, mas a saga começou a aumentar tudo em mim. Até que um belo dia, cara, resumindo bem, uma prima, uma tia que é irmão meu também, eu chamado Maurício, a Bela, que sou muito grato a ela, falou assim, ô Maurício, eu vou levar o Fabiano para conhecer uma senhora lá no bairro Cristina. Eu vou levar ele lá. É uma senhorinha de idade, mas ela é muito boa. Eu vou levar ela lá para benzer o Fabiano, para rezar com o Fabiano. Ao Maurício, não vamos levar. Me pegou e me levou lá para o bairro Cristina. Só que é o seguinte, tem a casa da senhora, chama Valda, e tem a parte onde ela fazia as orações. Aí a Bela falou assim, Fabiano, você não pode, né? Fica aqui quietinho, me espera,
que eu vou conversar com a dona Valda, vou falar que você é um sobrinho meu que veio do interior, mas você tá assim, assim, vou conversar com ela para ver o que ela pode fazer por você. Mas fica quieto aqui até ela falar se dá para ela conversar com a gente hoje ou não. E assim ela fez. Entrou para casa e eu, um menino de 22 anos, sentei, cuidinho, tô lá. Do nada, Paulo, a Bela foi, tá começando. Eu ouço uma voz me chamando, meu filho, vem cá. Aí você olha para a direita, para a esquerda, não tem ninguém. Aí a senhora fala de novo, não, pode entrar, eu tô aqui dentro. Porque tinha uma cortina que separava, eu estava sentado lá fora na cortina. Ela insistiu, eu fui, porque a Bela tinha falado para mim não sair de lá. Eu sou muito obediente, cara, eu sou daquele cara assim, você falar comigo é isso, Paulo, é isso, cara, vai ser, eu sou muito ali assim com as coisas. Mas a senhora insistiu, eu fui. Quando eu cheguei, tinha uma velhinha sentada numa cadeira, ela, ajoelha aqui perto de mim. E a senhora começou a falar um monte de coisa, porque a fala da senhora eu não consigo lembrar. Estou lá conversando com a senhora, até esqueci da Bela. Do nada, mano, a Bela e a dona Valda chegam. E a Bela deu um grito comigo. Fabiana, eu te falei que você não pode entrar aqui, esperar se eu conversar, você não pode fazer isso e tal. É porque na minha cabeça tinha um problema mental, ela me achou. Só que eu estava no pé conversando com a entidade da dona Valda, que já tinha me chamado, e a dona Valda estava lá conversando com a Bela. Cara, aí eu vi lá o contato com a senhora, e aí a entidade, o espírito falou, não, muito tranquilo, não, pode estar tranquilo, eu já chamei para estar conversando com ele e tal, explicar a situação. E aí, cara, o muito legal, tipo assim, no mesmo ano, tava com 21 anos, desculpa. Aí tá, ela conversou, esse lugar realmente foi muito tranquilo, porque foi essa senhora conversou, ninguém me jogou em roseira, ninguém me jogou no chão, não jogaram copo, não aconteceu nada, simplesmente a senhora me chamou, nesse lugar não aconteceu nada de esquisito comigo, que me assombrasse. Aí conversando com a senhora e tal, ela me aceitou, coincidência ou não, eu sou do dia 2 de fevereiro, 2/2. Então, no dia 2 de fevereiro, no dia que eu completei 22 anos, essa senhora me chamou e colocou a mão na minha cabeça. Nesse belo dia, meu amigo, tudo aconteceu, no mesmo dia tudo aconteceu, todo mundo que estava lá na fila esperando, blá, 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 meio que aconteceu assim, de uma forma muito súbita. Aí, ao invés de mim melhorar, piorou minha situação. Porque imagina um jovem que não tem conhecimento, que nunca ouviu falar nisso, que não sabe o que é isso, como isso bate num coração, numa mente, num sentimento de um jovem desse. Então, quando isso aconteceu, estava conversando com essa entidade, antes mesmo da média chegar, eles estavam lá dentro conversando, aí, tipo assim, aí a Bela entendeu que não era, que foi a própria entidade que já tinha me chamado para estar conversando, e aí sim iniciou-se, eu aceitei, meio que assim, eu não tinha escolha, mas sem entender nada, meio que eu aceitei todo o processo de começar a lapidar, desenvolver, só que tudo aconteceu muito no mesmo dia. As entidades já chegaram falando quem era, de onde vem, blá, 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 blá. Para piorar as coincidências, que eu te falei que a minha vida é cheia de coincidência, a mãe Maria Conga, quando a dona Valda, que é a minha mãe de santo, vamos falar assim, há 370 milhões de anos atrás, tô brincando, tá lá no Rio de Janeiro, que ela é carioca, ela também era muito rebelde com a mediunidade. O pai Francisco chamou ela e preparou ela para Maria Conga, lá no Rio de Janeiro, há 80, 90 anos atrás, eu não sei a data exata, preparou a dona Valda para a mãe Maria Conga tomar conta. E quando chegou aqui, pai Francisco disse para mãe Maria Conga, disse para pai Francisco, estou te retribuindo o que você fez por mim. Ou seja, o preto velho que desenvolveu minha mãe de santo, a preta velha dela vai retribuir para me desenvolver com o mesmo preto velho que desenvolveu ela há 80 anos atrás, lá com a mesma história similar. Então, tipo assim, como eu te falo que os negócios é bem esquisito, as coincidências, assim, se vai tocando, e foi tranquilo, passou por aquele processo de preparação e tal, mas aí, rapaz, veio a outra parte minha da não aceitação. Por mais que estava mais tranquilo, tinha coisas que eu ainda não conseguia entender. E aí foi um conflito interno meu mesmo, de pessoas, de uma senhora, de eu subir no viaduto, tão em transe, e eu só não pulei, na verdade eu não queria suicidar, por exemplo. Uma senhora falou, achei muito legal, o cara é muito vivo isso, a senhora, meu jovem, Jesus te ama, não suicida, não tira sua vida e tal. Aí eu falei,
Mas, senhora, eu não quero suicidar. Essa moça me chamando para voar, flutuar com ela. Eu não estou suicidando. Não, meu filho, para de usar essas coisas e tal, Jesus te ama. Chega a ser cômico, entende? Mas é com muito respeito. Então, eu subi em viaduto para pular, mas não era para suicidar, porque alguém estava me levando para mim voar. Eu já parei em cruzamentos de BH, por exemplo, acordar, tipo assim, no meio de 4 carros. Sou doido, sai daí, quer suicidar, vai fazer não sei o quê. E eu falei assim, cara, eu não quero suicidar, não. Então, até que eu fui trabalhar isso com toda busca mesmo para me entender e começar a aceitação dessa parte mais mediúnica, vamos dizer assim. E tipo assim, que aí foi o processo de todo desenvolvimento. Aí, voltando para minha senhora, ela tinha vários problemas, então a minha entidade começou a cuidar dela com as ervas, porque a gente trabalha só com ervas, é um banda branca que pratico hoje, então a gente trabalha só com ervas e tal, não tem animais, não tem sacrifício, não trabalha com uma linha amorosa, de relacionamento, a gente trabalha com cura, com ervas, com cristais, é um banda mais holística que a gente fala, é mais esotérico que a gente traz. Então, essa é mais ou menos a linha. Então, assim, a gente começou a desenvolver o trabalho, foi muito prematuro eu abrir a minha casa, eu ter a minha casa, então já foi muito prematuro isso. Então, eu não tive um estudo, essa parte interessante, eu não tive aquela preparação, a liturgia mesmo, claro, com alguns embasamentos, mas a minha preparação mesmo foi toda feita a lá. Ou seja, eu passei vários anos da minha vida com a minha tela mental à noite, ela se abre, para ter o acompanhamento de alguns estudos e tal, e assim meio que eu fui me formando direto com esses mentores e tal. Então, não tive assim também como um terapeuta, eu vou chegar nessa parte, não foi muito convencional a minha preparação, entende? Então, minha tela mental, foram muitos anos, Paulo, foram muitos anos, cara. Minha tela mental abriu, hoje, claro que eu já tenho um certo controle sobre a minha clarividência e tal, mas a gente tem vários momentos locais que eu ainda não tenho controle. Quando eu trabalhava com fotógrafo, então, eu já paguei cada mico, meu amigo, se eu te parar para te contar os micos de casamento que eu já passei, você não... Rapaz, vai virar comédia o nosso assunto aqui, mas deixa para outro momento. Então, tipo assim, aí eu comecei a trabalhar isso, a desenvolver, e hoje é a questão de ter o espaço, assim, de uma forma, com todo respeito, mas com uma visão muito mais ampla desse mundo, assim, de energia, desse mundo espiritual mesmo, dessa questão. Então, aí eu fui aceitando, fui trabalhando toda essa questão na minha casa, na minha mente santa, e fui me sendo preparado mentalmente por visitas mesmo a lugares, a diversas coisas, para entender esse mundo espiritual. E eu quero abrir um parêntese, Paulo. É a primeira vez na minha vida, cara, que eu estou falando isso de forma pública. Então, tem um grupo muito fechado de pessoas, tipo assim, meu primogênito, primeiro filho da minha casa, e o meu pai pequeno, chama Maurício, é o Júnior e o Maurício, que talvez tenha acesso a tantos relatos como eu estou te contando aqui, porque realmente é uma coisa muito delicada, eu sempre tive muito medo, eu cresci com trauma de ter problemas mentais, então, desde a minha infância, mesmo hoje como terapeuta, falar sobre isso, e como tem muitas coisas no mercado, no mundo hoje, eu fico meio receoso de colocar meu caráter, a minha índole. Então, a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo isso. Até a minha amiga, que tem uma proposta de escrever um livro sobre, eu estou protelando escrever um livro, porque realmente eu não quero, é tão mágico, é tão natural, é tão sem calcular, por isso que eu falei, quando você falou, Fabiano, vamos fazer de forma natural, eu achei tão magnífico, porque nada na minha vida é calculado, cara, em nenhum momento, eu calculei ser médico, eu calculei, não calculei, eu não calculei ser terapeuta, eu não escolhi ser terapeuta, eu não calculei que eu ia ser fotógrafo, sabe, as coisas vão te levando, te conduzindo energeticamente para aquilo, então, na minha vida, tudo, desde ir conhecer a Casa Filomena, onde eu estou até hoje, tudo foi tão natural, tudo tão mágico, assim, tudo tão encaminhado, que eu não vou nunca perder essa magia e essa simplicidade de falar com naturalidade essas coisas, entende? Então, eu queria deixar isso muito bem frisado, que é a primeira vez que eu trago isso, até porque, às vezes, a complexidade gera dúvida, gera incredibilidade, gera vários fatores, mas hoje eu tenho muita consciência de quem eu sou, de realmente, daquilo que eu pratico hoje, independente saber lidar com tudo isso hoje, para mim, me coloca num lugar muito tranquilo para poder falar desses assuntos. Entende? Então, por isso eu queria deixar bem claro isso com você. Então, cara, a partir desse momento de
está lidando com a parte espiritual e já conseguindo encaminhar, desenvolvendo meus trabalhos. Aí sim, minha escolha como fotógrafo, como eu te falei, foi uma amiga minha também que me deu a oportunidade, não sabia fotografar. Elas são duas pessoas muito importantes na minha vida, o Wellington e a Eliana. Foram as duas pessoas que estão sabendo. Tá, você quer aprender? Bora lá ensinar. Então, me deram a oportunidade de aprender fotografia. E eu amo porque, sabe quando você aprende a fotografia, a arte, naquele quartinho escuro, você revela lá através daquele químico que tem um cheiro forte pra caramba, você tomava leite o dia todo para não intoxicar. Então, eu tive o prazer de aprender a arte da fotografia, de lá revelar mesmo, de pegar o químico, de fazer a transformação. Então, eu sou muito grato hoje para ser um fotógrafo de verdade, saber o que é fotometria, saber usar a luz, usar a sombra. Então, ter essa sensibilidade da arte, que é uma coisa que eu amo muito. Então, eu sou muito grato a eles. E trabalhei por muitos anos, e graças a Deus, muito bem sucedido na fotografia. Eu simplesmente só fiz a migração para terapeuta, e que hoje, até então, daria para mim estar seguindo as duas profissões, mas eu fiz questão, não, vou ficar como terapeuta. Eu brinco muito, cara, sou meio da além da preguiça, assim, para que eu vou me esforçar tanto? Vou me conter. Então, mas eu amo fotografia, eu amo a arte da fotografia, mas hoje, por isso eu migrei para terapeuta, mas amando fotografia, mas ainda com aquele sentimento de gratidão pela história que a fotografia me proporcionou, pelas oportunidades e também pelo meu trabalho em si. Então, cara, trazendo isso para o lado de ter essa responsabilidade e tal, da forma tranquila, foi conduzindo muito tranquilo. Só que, na verdade, mesmo tendo ainda acesso a isso e mais tranquilo, a essas coisas diferenciadas, aí são as curiosidades, por exemplo, graças à visão, infelizmente, ou felizmente, a visão não nos privilegia ver só coisas boas, na verdade, né? Então, até se aprender a lidar com uma sensação e energia depois de um certo conhecimento, quando criança é fácil, mas quando adulto, isso causa impacto. Então, eu falo por mim, eu ainda tenho, em alguns momentos ainda, me causa estranheza, em grandes momentos traz desconforto. Então, eu admiro muitas pessoas que falam que têm um controle absoluto, eu não tenho. Por mais que eu tenha uma disciplina, graças a Deus, muito tranquila, mas como eu te falei, em diversos lugares que eu vou hoje ainda, tem lugares que, lógico, eu evito, mas tem vários lugares que realmente é desconfortável para mim, a ponto de realmente eu não conseguir manter por muito tempo em determinados locais. Que também tem a ver com o meu trabalho, né? A questão dessa leitura energética, então é muito tranquilo para mim trazer isso. Então, lidar com isso, lidar com um mundo pedindo ajuda, tem uns fatos interessantes com relação a essa época, eu quero muito te relatar. Ainda muito jovem, no trabalho mediúnico, tipo 3, 4 anos já de trabalho mediúnico, eu fui passear no interior, fui para minha cidade, que é Santa Maria do Suaçuí, e de lá eu fui para uma cidade, esqueci o nome da cidade, cara, é uma cidade menor que a minha cidade ainda, e o meu amigo trabalhava na época com fotografia, sabe restauração? Você vai no interior, tem muitas aquelas quadros antigos, da avó, tem lá, ele tinha um trabalho de restauração, ele vai, pega esse material, restaura para as pessoas. Eu falei, eu vou passar um final de semana na minha cidade lá e tal, eu vou lembrar o nome da cidade, eu vou te falar. Vamos comigo, beleza, vou fazendo nada, tô tranquilo, vou, é bom que eu veja meus pais e vou com você. Aí fui para passar o final de semana nessa cidade dele lá. Chegando lá, cara, você falou, vamos jogar sinuca? Tem um bar de um amigo meu, vamos jogar sinuca? Vamos. Aqueles barzinhos no interior, copo sujo, vamos lá jogando sinuca. Eu parei um pouquinho, tô no balcão, tomando coca. Hoje eu bebo socialmente, mas antes eu nem bebia, porque herdei de meu pai. Meu pai não bebe, não fuma, não toma leite. Então, eu só tomo leite, beber não fumo. Beber hoje eu bebo socialmente. Então, eu no bar, daí a pouco chega um rapazinho que fala assim, me cumprimenta, beleza. Mas hoje, no meio daquela época, eu já tinha um entendimento, sabia o que era vivo e o que não era. Aí ele falou assim, tá vendo aquele senhor sentado lá no fundo do bar? Eu olhei de um senhor moreninho, sentado em cuidinho no bar. Ele falou assim, sim, tô vendo. Ele é meu pai. Quando ele falou meu pai, eu entendi que ele não estava mais encarnado, esse jovem. Ele falou assim, olha, meu pai está pensando em fazer uma grande besteira na vida dele, por minha causa. Porque ele não aceita a minha passagem. Eu ainda não consigo concluir, porque eu sou preocupado com ele e ele tá preocupado comigo, eu não consigo. Tem como você mandar um recado para ele para mim? Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4.